Olá, este vídeo é um onboard em treinamento para a plataforma de pesquisas da Question Pro. Algumas features podem não estar disponíveis em todas as licenças, então confirme com seu gerente de contas quais features você tem disponíveis. Vamos lá? Bom, aqui eu estou no meu usuário, a plataforma já acessada. Você terá um usuário parecido, provavelmente se é um primeiro acesso, ainda não terá nenhuma pesquisa criada. Aqui na parte inicial, ele é dividido em 4 abas, pesquisas, organização, painel de uso e móvel. Vou começar pela parte de móvel. O móvel é onde você faz o gerenciamento dos seus usuários para o aplicativo offline da Question Pro. A Question Pro possui um aplicativo que você pode fazer o download através da Play Store ou da Apple Store. Com o aplicativo instalado no seu dispositivo, você poderá fazer o uso dele para pesquisas offline. Então, aqui na parte de móvel estará disponível os usuários que você possui contratado. Então, aqui ele tem, em cada linha terá um usuário diferente, com um nome de usuário e uma senha, que você vai usar para acessar o seu aplicativo. Bom, se você clica sobre o nome do equipamento, ele vai abrir algumas configurações para serem habilitadas, para ser personalizadas para aquele usuário. Primeiramente, eu tenho aqui o nome do dispositivo, eu posso mudar ele, aqui está o modelo do celular, eu poderia colocar um nome para me lembrar aquele dispositivo, um e-mail vinculado a ele, a linguagem, o idioma que estará no aplicativo, que o meu está em português, eu posso alterar para algum outro idioma, a pasta que está sendo compartilhada, então aqui em pesquisas eu vou ter pastas, então eu posso compartilhar todas as pastas com aquele dispositivo ou apenas alguma pasta em específico que eu posso escolher aqui. Aqui eu posso habilitar algumas configurações que vão estar disponíveis para o aplicativo também. Existe o modo quiosque. Quando eu habilito aqui, eu posso colocar uma senha, colocar um timer no meu aplicativo, uma detecção facial, certo? Em design, eu consigo mudar a parte visual do aplicativo, modificando cores, e os temas da visualização desse aplicativo. Eu tenho o modo auditoria também, que eu posso habilitar ou desabilitar alguma auditoria, então eu escolho alguma pesquisa em específico aqui, o que eu quero fazer com ela, se eu quero gravar um áudio, se eu quero capturar uma imagem, capturar a localização, tá? Então, todas essas configurações eu posso aplicar no aplicativo offline da Question Pro. Aqui em painel de uso, essa opção painel de uso estará disponível para o usuário principal. Então, se em sua licença possui vários usuários, apenas o usuário principal terá acesso a essa informação. Aqui eu tenho a visualização sobre o geral do meu uso, Então, quantas pesquisas eu tenho criado, a quantidade de respostas totais, respostas completas. Respostas completas são pessoas que responderam a pesquisa inteira, até o final em concluir. Respostas totais incluem as pesquisas apenas iniciadas, as que por alguma coisa, alguma regra deu terminate, de que caiu dentro de alguma cota, por exemplo. Então, aqui eu tenho todo um geral do meu uso. Organização também vai ser para uso de licenças multiusuários, onde eu posso incluir novos usuários, designar funções, equipes, para os meus usuários dentro da plataforma. E a parte principal, que é a pesquisas, que é onde eu faço agora a criação das minhas pesquisas e organização delas. Quando eu clico aqui em pesquisas, primeiramente eu já tenho minha pasta minhas pesquisas, que é a pasta padrão. Eu posso incluir outras pastas aqui em adicionar pasta. Eu também tenho a lixeira. A lixeira, ela fica oculta até você ter algum conteúdo excluído. Então, se no momento você não tiver nenhuma pesquisa dentro da lixeira, ela vai ser oculta aqui. A partir do momento que excluir alguma coisa, ele vai exibir a lixeira aqui. E você pode acessá-la, esvaziá-la ou restaurar alguma pesquisa também. Bom, se eu quiser adicionar uma nova pasta aqui para a minha organização, eu venho em adicionar pasta. Ele vai me pedir o nome da pasta, eu coloco em criar pasta, ela já será exibida aqui para mim. Do lado de cada pasta eu tenho esses 3 pontos, que eu posso renomear a pasta ou excluir ela também. Aqui do lado eu tenho a opção de compartilhar pasta. Esse compartilhar pasta também é para licença multiusuário, que eu posso compartilhar alguma pasta com outro usuário da minha organização. Então, eu vou escolher um usuário aqui ou uma equipe e eu salvo essa alteração e eu consigo compartilhar a pasta e ele terá a visualização dos conteúdos que tem dentro dela. Bom, aqui é o botão para criar uma nova pesquisa, tá? Mas antes de criar, vou mostrar como funciona aqui. Abaixo ele será mostrado todas as pesquisas que você tem criado dentro dessa pasta, o nome da pesquisa, a data que ela foi criada e a última modificação que ela teve,
O status da pesquisa. O status da pesquisa é dividido em 3, ativa, fechada e colaborar. Uma pesquisa ativa é uma pesquisa que está em funcionamento, né, está em andamento, ela é uma pesquisa ativa pronta para receber respostas. Uma pesquisa fechada é uma pesquisa que você já encerrou, então quem tentar acessar já não vai ter mais essa opção, não consegue mais. E uma pesquisa com status de colaborar, no final de cada página terá um campo para as pessoas deixarem comentários. Esses comentários são visualizados por todos que acessarem a pesquisa. O total de respostas que eu tenho nessa pesquisa, e aqui no canto eu tenho esses 3 pontos que eu habilito mais algumas funções. Então aqui eu tenho a opção de editar a pesquisa, é o mesmo que clicar aqui, mais para frente eu vou mostrar. Distribuir, analisar, também mostrarei dentro da pesquisa, mas é a parte de você fazer os envios e fazer as análises. Clonar é para você fazer uma cópia idêntica dessa pesquisa, mas sem as respostas. Renomear, para eu mudar o nome da pesquisa. Deslocar, para eu mudar a pesquisa de pasta. E eu posso excluir a pesquisa aqui também, certo? Bom, então ele vai mostrar todas as pesquisas aqui, eu posso selecionar alguma também e excluir dessa maneira. Bom, para criar a pesquisa, eu venho em nova pesquisa, ele vai me pedir um nome da pesquisa. Eu posso colocar aqui exemplo. Bom, e se eu clico aqui em criar pesquisa, ele já irá me criar uma pesquisa do zero em branco. Ou eu tenho essa opção, usar o modelo. Quando eu clico nessa opção, ele vai me abrir vários modelos disponíveis, que eu posso usar como o início da minha pesquisa, se eu quiser pegar um modelo já pronto. Se eu clico aqui, por exemplo, nesse ícone do olho, ele me mostra como é o modelo. Então, aqui, por exemplo, tem algumas perguntas, né, sobre serviços prestados. Então, se eu quiser usar um modelo, basta eu selecionar ele que a pesquisa já será criada com esse modelo. Se eu escolher um modelo, nada me impede também de editá-lo. Então, eu posso remover perguntas, adicionar novas perguntas, mudar os textos dela, tá? Não tem problema. Aqui eu vou criar uma pesquisa em branco, né? Uma pesquisa do zero. Então, basta eu clicar aqui, criar pesquisa. Ele já vai mostrar que foi criada e já vai abrir essa pesquisa aqui para mim. Pronto, a pesquisa já foi criada com o título que eu dei lá fora, né? E ele já é exibido aqui para mim. Então, aqui eu vou ter o menu editar, distribuir, analisar e realizar a integração. Então, no editar é onde eu faço a edição da minha pesquisa, a criação dela mesmo. Então, aqui, inicialmente, eu tenho a opção de adicionar um logotipo. Então, eu posso adicionar um logo da minha empresa relacionado à minha pesquisa. Né? Basta eu clicar em adicionar logotipo, ele vai mostrar as imagens que eu tenho na minha biblioteca. Eu posso incluir uma nova imagem aqui também, fazer o upload dela para a plataforma. Então, vamos supor que eu quero inserir essa imagem, eu seleciono ela e salvo as alterações. A imagem ela vem aqui para mim do tamanho que ela foi feito o upload na plataforma. Então, se for uma imagem grande, ele vai exibir bem grande aqui. Né? Então, eu posso redimensionar ela aqui, e nesses 3 botões aqui, nesses 3 pontos, eu posso alinhá-la para a esquerda, para a direita, né? Da forma que eu preferir, deixar centralizada, alterar para uma outra imagem, ou até mesmo remover o logo. O título da pesquisa, ele fica com o título que eu criei ela, mas eu posso colocar uma outra informação aqui, exemplo teste. Aqui eu consigo colocar o texto em negrito, itálico, sublinhado, inserir imagens. E também eu tenho um editor de conteúdo rico. Esse editor, quando eu abro ele, ele vai me abrir um editor completo de texto. Então, além daquelas formatações que eu tenho ali fora, eu posso alterar a fonte, o tamanho, colocar cores, alinhamentos, imagens, tabelas. Né? Então, toda uma edição mais completa eu posso fazer através do editor rico. Terminando de editar, precisa clicar em salvar para armazenar aqui. Bom, eu já defini meu logo, já defini o meu título, agora eu vou começar a criar minha pesquisa. Então, aqui ele vai estar vazio, né? Então, eu tenho a opção de adicionar uma pergunta, adicionar uma introdução e adicionar perguntas através do Microsoft Word. Então, se eu clico aqui no Microsoft Word, eu tenho aqui um documento do Word de como formatar uma pesquisa. Então, eu posso formatar uma pesquisa no Word, fazer o upload para a plataforma, que será criado aqui também. Ou você pode adicionar manualmente as perguntas. O adicionar introdução, quando eu clico aqui, ele adiciona um arquivo de texto. Então, ele não é uma pergunta, é apenas um texto introdutório que eu posso inserir na plataforma. A qualquer momento, uma explicação sobre a minha pesquisa, ou algum texto que você queira inserir nela também. E adicionar pergunta, quando eu clico nessa opção, ele me abre as perguntas disponíveis na plataforma. Então, aqui eu vou ter as perguntas separadas em tipos, né? Por exemplo, perguntas de múltipla escolha, de texto aberto, de classificação gráfica, de selecionar imagens.
de classificação. Essas de conteúdo de texto são como a introdução que eu coloquei, né? Não são perguntas, são só textos mesmo, né? Posso colocar um título, por exemplo, no meio das minhas perguntas, selecionar imagens, matrizes, né? Sobre datas e diversos. Então, as perguntas elas ficam disponíveis aqui. Ao lado, eu tenho a opção do avançado, que são perguntas avançadas, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou ter NPS, homúnculo, tubepulse, mapa de calor e vários tipos de perguntas disponíveis. Para inserir uma pergunta, basta eu clicar sobre ela. Quando eu clico, ele já insere aqui para mim. Então, primeiramente, eu preciso inserir um enunciado nessa pergunta, né? Então, vamos supor que eu coloque aqui pergunta. E abaixo, eu vou ter as opções de respostas. Eu tenho aqui opção 1, opção 2, eu posso adicionar mais opções, né? Para me editar o texto da opção, basta eu clicar sobre ela e eu posso escrever novamente o que eu quiser. Aqui do lado, eu tenho a opção do conteúdo rico também, que eu abro aquele editor mais completo para mudar o meu texto. Eu tenho a opção de ativar uma caixa dinâmica, que eu posso colocar, ao selecionar essa opção, abrir uma caixa de texto para o respondente poder digitar. Eu posso deixar essa opção como selecionada por padrão, ou até mesmo remover essa opção. Aqui abaixo, além de adicionar opção, eu tenho adicionar outro e adicionar NA. O outro é quando nenhuma das opções satisfaz a minha resposta, quando eu clico no outro, ele vai me abrir uma caixa de texto perguntando qual seria esse outro, né, para eu preencher como um texto aberto, por exemplo. Aqui eu cliquei em outro, ele vai abrir para eu digitar qual que é esse outro. E o NA é quando nenhuma das alternativas satisfaz a minha resposta, né, então é nenhuma das alternativas, também tem essa opção. Aqui do lado eu tenho a edição em massa. A edição em massa, eu posso adicionar várias opções, uma por linha, sem precisar ficar clicando em adicionar opção e editar o texto, né? Então, eu posso copiar, por exemplo, de um arquivo que eu tenha externo, copio as opções e colo aqui, ele vai inserir para mim. Aqui também eu consigo habilitar o outro e o não aplicável, tá? Se essas opções eu uso com frequência, eu posso adicionar ela na minha biblioteca. Então, aqui depois eu teria a minha biblioteca customizada com opções que eu salvei, que aí quando eu clicar, ele vai inserir automaticamente. E aqui ele já tem algumas escalas também já pronta, que eu posso inserir só clicando aqui, por exemplo, ó, uma escala geográfica. Então, eu não preciso nem sempre digitar manualmente todas as opções. Ou eu tenho essa opção para inserir mais rápido as informações também. Quando eu clico em salvar, ele já aplica aqui para mim. Entre uma pergunta e outra, vou adicionar mais uma pergunta aqui. Entre uma pergunta e outra, fica disponível aqui a quebra de página, o separador e o dividir blocos. A quebra de página, eu estou separando essa pergunta dessa pergunta por uma página diferente na pesquisa. Ou seja, o respondente, quando ele estiver respondeu essa pergunta, ele vai precisar avançar de página para chegar nessa. O separador nada mais é do que um risco separando uma pergunta da outra. E o dividir blocos, quando eu coloco para dividir blocos, aqui dentro da plataforma, ele vai separar em blocos. Então, eu tenho aqui o bloco 1, e aqui abaixo ficou o bloco 2 com uma outra pergunta. Eu posso criar outros blocos aqui posso mesclar blocos, né, para não ficar novamente. Os blocos são mais para organização dentro da plataforma, tá? O respondente não vai ter diferença para ele vai ter uma pesquisa contínua da mesma forma. Sempre que eu tenho uma pergunta, antes dela e depois dela, eu tenho um botão de adicionar pergunta. Então, eu tenho aqui adicionar pergunta para poder inserir novas perguntas na plataforma. Bom, numa pergunta, eu também tenho algumas configurações que eu posso inserir nela e algumas opções que eu posso modificar. Começando aqui do canto direito, esses 3 pontos eu posso visualizar a pergunta, que eu vejo como ela está no modelo da minha pesquisa. Eu posso clonar essa pergunta. Quando eu clono a pergunta, ele faz uma cópia da pergunta aqui abaixo. Eu posso salvar ela na biblioteca. Quando eu salvo uma pergunta na biblioteca, ele vai salvar todo esse modelo aqui de formato que eu criei na minha biblioteca de pergunta, que vai estar disponível em adicionar pergunta, biblioteca de perguntas. Então, eu vou ter aqui todas as perguntas que eu adicionei. Se é um tipo de pergunta que eu vou usar várias vezes, eu posso adicionar a biblioteca e uma próxima vez que eu for criar, eu não preciso digitar tudo de novo, eu só vou lá na biblioteca e insiro essa pergunta.
Reordenar, para mudar a ordem das perguntas, e excluir, para remover ela de vez. Bom, configurações. Aqui em configurações, eu posso mudar o tipo de resposta entre perguntas do mesmo grupo, né? Por exemplo, múltipla escolha, pergunta de texto, de classificação. Então, entre o mesmo grupo eu posso alterar. Então, aqui eu tenho uma pergunta de seleção única, eu poderia mudar para uma de múltipla seleção, de menos suspenso, né? Então, eu posso fazer mudanças sem precisar remover e criar a pergunta de novo, né? A disposição da pergunta aqui eu posso colocar ela em vertical ou horizontal, como já estava, adicionar mais colunas, né? Mais parte visual mesmo. A ordem de exibição das respostas, eu tenho ela em padrão, né? Que é a ordem que eu inseri. Eu tenho a ordem crescente, que vai ficar em ordem alfabética, de A a Z, e também de 0 a infinito, né? Então, ele vai fazendo ordem crescente. A decrescente, o inverso. E eu tenho opções de randomização. Então, eu posso fazer randomização nas perguntas de forma aleatória, ou uma randomização avançada, onde eu posso configurar, personalizar essa randomização. Alternar cores, quando eu habilito essa opção, aqui na plataforma ele fica cinza, mas quando eu abro a pesquisa para visualizar, ele vai deixar uma linha mais escura, uma linha mais clara, é para ajudar na visualização, né? Então fica com cores alternadas. Em visualizar pergunta, por padrão, todas as perguntas que eu insiro são mostradas, mas se por algum acaso você quiser ocultar essa pergunta, deixar uma pergunta oculta, é possível também, colocando essa opção de ocultar pergunta, ou ocultar pergunta após responder. Então, quando o respondente clicou numa resposta, a pergunta vai ser oculta. Eu posso inserir dicas, né? Então, quando eu habilito essa opção, ele vai colocar uma interrogação aqui para mim, ou um texto, né? Que eu posso escrever um texto de ajuda aqui. Ele vai mostrar aqui também. Né? Então, eu posso colocar uma ajuda. Aí, quando o respondente clicar aqui, ele vai ter a informação de ajuda que eu inseri aqui, né? Alguma explicação sobre a pesquisa ou algo assim. Eu posso inserir vídeos, tá? Então, um vídeo ele pode ser tanto do YouTube quanto do Vimeo, ou um vídeo que você importou para a sua biblioteca de mídia da plataforma. Então, você pode importar um vídeo aqui, e ao inserir ele, ele vai mostrar no topo da pergunta esse vídeo. Tá? Então, essas configurações vão mudar um pouco para cada tipo de pergunta, né? Cada pergunta vai ter algumas configurações um pouco diferentes. Aí depois vocês podem visualizar, adicionando as perguntas e vendo como funcionam as configurações. Aqui em validação, é para deixar uma pergunta, por padrão, as perguntas elas não são obrigatórias de serem respondidas. Então, ela vem aqui com nenhum tipo de validação. Eu posso colocar uma pergunta obrigatória selecionando a opção de force. Então, quando eu aplico ela aqui, pode ver que já fica esse asterisco aqui do lado, então ela se torna uma pergunta obrigatória. O respondente não vai conseguir avançar de página ou concluir a pesquisa sem responder essa pergunta. Ou eu posso colocar como request response. O asterisco ele some porque não é uma pergunta obrigatória, mas se o respondente deixa de responder essa pergunta, ele também vai receber um alerta falando que essa pergunta ficou em aberto, né, se ele deseja responder ou não. Então, eu tenho essas opções de validação aqui também das perguntas. E aqui eu tenho as lógicas, tá? Quando eu clico em lógicas, são regras que eu posso aplicar na minha pesquisa. Então, aqui do lado eu tenho algumas regras, né, alguns conjuntos de lógicas. Então, inicialmente eu tenho a lógica de pulo. A lógica de pulo, eu posso, com base na opção selecionada pelo meu respondente, pular para um outro ponto da pesquisa. Então, eu posso selecionar aqui. Aqui, como só tem uma pergunta depois, vai mostrar só ela, mas se eu tivesse várias, ia mostrar as outras perguntas aqui também. Então, quem selecionou um, eu quero que pula para a pergunta 2. Então, eu posso criar regras de pulo, tanto para outro ponto da pesquisa, como também até para outra pesquisa. Então, aqui eu tenho pesquisa em cadeia, que eu posso selecionar uma outra pesquisa minha aqui. Então, eu posso, quem selecionar essa pergunta, vai ser chamado uma outra pesquisa para ela, ela vai continuar em outra pesquisa. Eu posso encerrar a pesquisa, então, quem respondeu isso aqui vai ter a pesquisa encerrada, ou mandar a pessoa para a página de agradecimento. Então, com a regra de pulo, eu posso pular para um outro determinado ponto da pesquisa. A ramificação composta. A ramificação composta também é uma regra de pulo, mas eu posso colocar mais critérios. Então, por exemplo, se na pergunta foi selecionado que é essa opção, ou se não é, ou se não foi exibida essa opção. Eu posso colocar mais regras aqui também, se na pergunta tal foi selecionado essa outra opção. E eu também vou criar uma lógica de pulo. Se esse critério for atendido, eu vou pular para 2, eu vou encerrar, vou colocar uma pesquisa em cadeia. Então, ela também é uma regra de pulo, mas com mais critérios que eu posso adicionar para esse pulo acontecer. Bom, mostrar ou ocultar a pergunta. Eu posso deixar uma pergunta sendo exibida por padrão,
ou oculta por padrão, e com base em algum critério que eu definir, ele vai passar ao inverso. Então, se ela está mostrando uma pergunta por padrão, cumpriu o critério que eu coloquei aqui, essa pergunta vai começar a ser oculta. Ou se ela é uma pergunta oculta por padrão, cumpriu o critério, ela vai começar a ser exibida. Então, eu posso deixar uma pergunta sendo exibida ou oculta com base em critérios que eu defino. Mostrar ou ocultar opções. Essa regra é parecida com a de mostrar ou ocultar perguntas. Também eu posso deixar opções ocultas ou sendo exibidas por padrão. A diferença é que, ao invés de eu ocultar a pergunta completa, eu vou ocultar opções de respostas dela apenas. Então, eu não vou ocultar a pergunta inteira, e sim as opções de respostas. Controle de cota. Eu posso colocar um limite de cota para cada resposta. Então, por exemplo, nessa opção 1, eu só quero 10 respostas dela. Então, eu defino que eu quero 10 respostas. Quem responder acima dessa quantidade, por exemplo, já tenho 10 respostas da opção 1, a pessoa, a 11ª, tentar responder, vai acontecer o que tiver aqui. Se tiver sem ramificação, vai continuar a pesquisa normal. Eu posso colocar um pulo para pular para um outro ponto. Eu posso encerrar a pesquisa para essa pessoa, dar uma mensagem de excesso de cota, ou até mesmo ir para a página de agradecimento. Texto dinâmico e comentários, eu posso ativar uma caixa de texto para todas as opções de respostas ou para alguma específica. Quem selecionou 2, eu quero ativar e perguntar por que ele selecionou 2. Então, quando eu aplico essa regra, quem selecionar a opção 2 vai abrir uma caixa de texto para ele e ele vai ter a opção de digitar o porquê, né, ou a pergunta que você fizer, o motivo daquela seleção. Lógica de extração. Com a lógica de extração, eu consigo criar outras perguntas com base na resposta que eu tenho nessa pergunta. Então, eu posso pegar as opções que foram selecionadas, as que não foram selecionadas, as opções que estão mostradas ou que não estão sendo exibidas, ou até mesmo todas as opções, e criar uma outra pergunta. Eu posso criar uma pergunta de seleção única ou todos esses outros tipos aqui também. Então, com base na resposta que eu tenho nessa pergunta, eu consigo criar uma outra. Então, por exemplo, eu quero perguntar qual é a sua cor preferida, eu coloco várias opções de cores, e a pessoa seleciona uma cor, e depois eu pergunto das outras que ela não selecionou, qual ela prefere em segundo local. Então, eu posso criar regras com base nisso, né, criando outras perguntas. Lógica de pontuação. A lógica de pontuação é como se fosse uma avaliação, né, então eu posso dar pontuações para as minhas respostas. Vamos supor que isso aqui fosse uma prova, e essa aqui é a alternativa correta, vale 1 ponto. Então, eu coloco aqui, e no final eu tenho uma somatória dos pontos que o respondente conseguiu adquirir. A lógica de JavaScript, eu consigo colocar códigos de JavaScript antes e depois, né? Então, com base nessa lógica, eu consigo colocar programações em JavaScript. E a variável de atualização, eu consigo salvar informações dentro de variáveis no momento dessa pergunta. Então, por exemplo, quando passou nessa pergunta, eu quis salvar a data que a pessoa respondeu, né? Então, eu consigo salvar dentro de campos, em variáveis customizadas, informações da pesquisa também. Então, basta clicar em salvar e isso vai ser aplicado. Bom, essas são as lógicas, tá? Aqui nos blocos também, eu tenho esses 3 pontos que eu consigo visualizar o bloco completo, clonar um bloco inteiro, reordenar, tá? Randomizar as perguntas dentro desse bloco ou deixar ele até mesmo em looping. Bom, aqui no canto direito eu tenho a opção de visualizar, que eu posso visualizar a minha pesquisa, tá? Quando eu visualizo a pesquisa, eu tenho um exemplo de como ela está ficando, né? Eu vejo o total de respostas. Aqui em ferramentas eu também tenho algumas opções, que eu posso entrar no modo de review, inserir respostas de testes, por exemplo, se eu quiser fazer o download do modelo, de como está a minha pesquisa, eu consigo fazer. Então, tem algumas configurações disponíveis aqui também. Nesse lápis, eu consigo editar o link da minha pesquisa. Esse link é o link para acesso à pesquisa, então eu posso enviar ele copiando e colando onde eu desejar. Quando eu clico sobre esse lápis, eu consigo personalizar o link da minha pesquisa. Como funciona? Aqui ele mostra que o URL de trabalho será para todas as suas pesquisas, então se você não tem um nome definido, você vai conseguir definir ainda, o usuário principal tem essa opção. Por exemplo, eu vou definir aqui minha empresa. Para o nome da sua empresa, por exemplo, .questionpro.com. Então, a sua pesquisa vai se chamar minhaempresa.questionpro.com/, aí terá uma sequência de códigos aleatórios. Depois que eu definir esse nome, todas as minhas pesquisas vão começar dessa forma, minhaempresa.questionpro.com/, uma sequência de códigos. Quando eu escolho um nome para a empresa, depois, no final, eu também conseguirei
escolher um nome para o final. Então, por exemplo, minhaempresa.questionpro.com/exemplo. Então, eu vou ter um nome do início de domínio e consigo personalizar um nome final. Esse nome de início é bom prestar atenção, porque uma vez que definiu, ele vai ficar para todas as pesquisas, tá? E não dá para alterar depois. Bom, com a pesquisa criado aqui, a próxima parte que eu tenho é o design. Quando eu clico aqui em design, eu vou ter a parte visual da pesquisa. Então, ele vai abrir aqui em ajustar visualização. Aqui no início eu tenho a barra de progresso, que é a barra de acompanhamento, né, da pesquisa. Eu vou ter o modelo 1, tem esse modelo 2, que é uma barra contínua. Modelo clássico, que é uma barra com porcentagem, né, do acompanhamento. O texto dos botões, né, o botão de começar, meu está aqui iniciar, eu poderia mudar esse texto, o botão de próximo, o botão de finalizar. O botão de voltar, que é essa flechinha aqui, eu posso desabilitar ele para não ter o botão de voltar. O botão de sair, que é esse do canto, eu posso desabilitar ele também. O botão de sair, quando a pessoa clica nesse botão, ele é redirecionado para o site da Question Pro. Se você não quiser que seja redirecionado para esse site, você pode colocar um link aqui também, na URL de saída. Você vai designar para quando a pessoa clicar em sair, para qual site ela vai. Então, basta preencher o link e esse é o texto que aparece no botão. A mensagem de validação, né, quando a pergunta é obrigatória, ela vem ativada. E esse é o texto que exibe quando uma pergunta é obrigatória, que eu posso modificar ele aqui também. Eu posso colocar para exibir o número da pergunta. O título da pesquisa. Esse título é o que exibe no navegador, né? Então, quando eu abro a pesquisa em uma outra aba, esse título que está aqui em cima é o título que eu defini aqui. Então, eu posso mudar ele, tá? E deixar da forma que eu quiser. E a barra de rede social, quando eu habilito aqui, ela aparece aqui embaixo da pesquisa as opções de compartilhar nas redes sociais. Eu posso salvar as configurações. Aqui em avançado eu tenho um avanço automático, e quando a pessoa seleciona uma opção, automaticamente ele vai rolar a página para a próxima pergunta. Né? E tem o submeter automaticamente, que eu posso habilitar também. Que aqui ele fala, né, que uma pergunta de seleção única ela vai ser submetida automaticamente. Então indica que, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu só tenho 2 opções de resposta. Quando eu clicar aqui, automaticamente ele vai avançar de página, ele vai submeter aquela resposta automaticamente, se for uma pergunta de seleção única. Tema padrão. Aqui eu posso definir o tema da minha pesquisa, né? Por padrão ele vem nesse azul da Question Pro. Eu posso escolher uma outra cor, por exemplo, um laranja, um vermelho. Aqui do lado tem a paleta de cores, que eu posso escolher alguma outra cor. Eu tenho o tema acessível que eu consigo aplicar aqui também. Uma fonte eu posso aplicar aqui também em toda a pesquisa. Em temas personalizados eu consigo personalizar ainda mais o tema da minha pesquisa. Então, além da cor padrão, eu posso colocar uma cor de fundo para o logo, uma cor de fundo para o título, todas essas opções aqui. Eu posso habilitar o CSS personalizável, que eu também posso inserir programação CSS para personalizar a minha pesquisa. E, salvando aqui, ele vai aplicar na pesquisa esse design que eu desejar. Se eu colocar a opção de salvar como, ele vai salvar esse modelo para eu selecionar ele aqui umas próximas vezes que eu estiver utilizando. Então, eu posso salvar para, na próxima vez, eu não precisar recriar todo o tema, eu salvo ele como aqui, ele vai estar disponível para selecionar aqui em cima também. Biblioteca de mídia. A biblioteca de mídia vai mostrar todos os arquivos que eu tenho importado aqui dentro da plataforma. Então, aqui do lado eu tenho o espaço que eu estou utilizando, né, a porcentagem que eu tenho livre ainda. Então, as imagens, vídeos, as informações que eu importar para a plataforma vão estar disponíveis aqui. Aqui embaixo eu tenho formato de arquivo, que quando eu clico, eu vejo aqui os formatos que são permitidos. Então, não é somente imagens, né? Eu posso colocar um GIF, um MP3, um doc, né? Então, esses formatos eu posso estar importando para usar nas minhas pesquisas aqui também. Idiomas. A pesquisa pode ser adicionado outros idiomas para ser respondido. Então, aqui eu venho aqui na opção adicionar idioma. Então, por exemplo, eu quero que essa pesquisa seja disponível também em espanhol. Então, apliquei aqui, salvei a alteração. Então, eu vou ter português e espanhol. Então, quando uma pesquisa está em mais de um idioma, ao acessar ela, o respondente vai ter a opção de escolher em qual idioma ele quer responder aquela pesquisa. Então, vamos supor que ele escolheu espanhol. Aqui está mostrando tudo em vermelho porque ele ainda não tem uma tradução. Então, a partir do momento que tiver uma tradução, já será mostrado correto. Como que eu faço a tradução? Eu posso vir aqui através da opção importar traduções. No importar traduções, ele vai ter um arquivo de exemplo de Excel, né, que eu posso baixar o modelo aqui.
que eu posso colocar as traduções lá dentro desse arquivo, conforme o modelo, e importar para a plataforma, e ele vai ser traduzido aquelas perguntas. Ou eu tenho a tradução manual também, que com a tradução manual, eu posso traduzir manualmente pela plataforma. Então, aqui eu vou conseguir visualizar todas as perguntas que eu tenho, né, e ao lado eu vou ter a opção de traduzi-las. Então, por exemplo, eu tenho a pergunta 1, como eu coloquei ela em português, ao lado eu coloco como eu quero colocar ela em espanhol. Então, aqui vamos no exemplo. Aqui é o título, né? Exemplo teste, como que ele está em português, aqui eu escreveria como eu quero deixar ele em espanhol. E aqui ele vai preenchendo a porcentagem conforme eu for traduzindo. Se eu tivesse mais algum idioma, ele estaria aqui, né, para eu poder selecionar. Aqui eu tenho as perguntas, ó. Então, a pergunta 1, ela está aqui, eu seleciono ela, então esse é o enunciado dela em português, como eu quero em espanhol, eu escrevo aqui. Então, as opções também, isso para todas as perguntas, tá? Então, você pode ir traduzindo e conforme for preenchendo aqui, ele vai chegar ao 100% quando tiver tudo traduzido. Se você quiser remover algum idioma, só vir aqui em excluir, que ele vai voltar para apenas o idioma padrão. Opções de finalização. Quando uma pesquisa é encerrada, automaticamente ela vai para a página de agradecimento, que é essa página aqui, que eu posso personalizar, inserir as informações que eu desejar, ou também eu tenho algumas outras opções de finalização. Eu posso colocar um redirecionamento automático, que quando a pessoa terminar a pesquisa, ela vai ser redirecionada para o link que eu colocar aqui. Eu tenho um relatório Spotlight, que eu vou exibir um relatório para o respondente no final da pesquisa. Encaminhar para um amigo, no final da pesquisa o respondente ele vai poder preencher o endereço de e-mail para encaminhar essa pesquisa para uma outra pessoa. Eu tenho revisar e imprimir, que eu também tenho uma página de agradecimento ali no final. Eu posso habilitar a opção do respondente editar essa resposta dele também, ou ele vai ver todas as respostas que ele deu e não vai poder editar se eu não tiver essa opção habilitada. Prêmios, eu posso habilitar premiações para os meus respondentes com base nos critérios que eu selecionar. Então, vou colocar, por exemplo, todas as pessoas que completaram a entrevista até o dia 31 aqui. O que eles vão ganhar? Um cupom. Eu vou e preencho os dados da minha premiação aqui, e o respondente ele vai receber essa premiação. E painéis de integração, se você tiver algum painel de integração que precise ser colocado, os links serão através dessas opções que você irá inserir. Cotas avançadas, eu posso criar cotas personalizadas, tá, com base em variáveis, tá? Então, eu posso criar cotas com as informações de variáveis. Então, se eu tiver informações salvas na variáveis, eu posso definir uma quantidade de respostas que eu quero para cada variável. Aqui, em variáveis, eu posso fazer o mapeamento dessas variáveis. Então, por exemplo, na minha lista de e-mails, eu quero incluir informações de o setor que a pessoa trabalha. Então, por exemplo, aqui, na variável 1 eu vou salvar o setor, eu coloco um código para ser usado para ele setor, de que cidade a pessoa é, eu vou usar na variável 2, eu posso colocar aqui, por exemplo, cidade, e salvar. Então, as cotas de variáveis eu vou fazer com base nisso. Então, por exemplo, eu tenho 10 pessoas da cidade de São Paulo, eu coloquei uma cota para ser 5, né? Então, as 5 primeiras conseguem responder a pesquisa, né, com base no controle de cotas que eu fiz com o mapeamento de variáveis. Configurações. Aqui as configurações são algumas opções que eu posso ativar para a pesquisa também. O status da pesquisa é o mesmo que aparece lá no início, né, lá na parte de fora, que é ativo, fechado e colaborar, eu posso alterar por aqui também. Cota de resposta, eu posso habilitar uma cota de quantidade de respostas que eu quero para a pesquisa completa. Então, essa pesquisa eu quero só 10 respostas. A 11ª já não vai conseguir acessar a pesquisa e vai receber a mensagem que tiver aqui. Data e hora de descontinuação, eu posso encerrar a pesquisa em determinado dia e horário. Depois desse dia e horário, a pessoa também não vai conseguir acessar e vai visualizar a mensagem que estiver aqui na mensagem de descontinuação. Resposta múltipla, por padrão, a pesquisa pode ser respondida mais de uma vez no mesmo navegador, mas eu posso desabilitar essa opção para que a pessoa não consiga responder mais de uma vez. Desativar múltiplas sessões para evitar que a pesquisa seja aberta em várias abas do navegador. Salvar e continuar depois. Quando habilita essa opção, sempre no final de cada página tem um botão de salvar e continuar depois. Então, se você tem uma pesquisa grande, por exemplo, uma pesquisa de 100 perguntas, chegou na pergunta 50, o respondente cansou, ele clica em salvar e continuar depois, que ele vai poder colocar o e-mail dele, e lá no e-mail ele vai receber um link para continuar do momento que ele parou. Então, ele não vai precisar começar a pesquisa lá do início de novo. Temporizador, eu posso colocar um timer para encerrar minha pesquisa ou para enviar as respostas automaticamente. Então, eu posso colocar um limite de tempo na pesquisa também.
O SEO, para colocar a pesquisa nos mecanismos de busca, então, se eu habilito essa opção, a minha pesquisa ela pode ser encontrada nos mecanismos de busca, como o Google, por exemplo. Captura dos dados de localização, eu posso ativar ou desativar essa opção para capturar ou não os dados de localização do meu respondente. E a garantia de anonimato do respondente. Quando eu habilito essa opção, ele vai até me mostrar uma mensagem aqui, por quê? Quando eu habilito a opção de garantia de anonimato, minha pesquisa se torna anônima e eu não posso voltar atrás. Então, uma vez que você habilitou a garantia de anonimato, essa pesquisa você não pode desabilitá-la. Será uma pesquisa anônima e você não vai capturar os dados dos respondentes. Segurança. Segurança é uma forma de autenticação para sua pesquisa. Então, por padrão não tem nenhuma, ou seja, quem tem um link consegue acessar, mas você pode colocar uma senha, colocar para a pessoa acessar com endereço de e-mail e senha específico para cada pessoa, ou apenas quem conectar com o Facebook. Tem várias opções de autenticação que você pode colocar para a sua pesquisa para limitar o acesso a ela. Notificações, você pode habilitar notificações para ser enviada para você, né, o administrador da conta, ou até mesmo para o respondente. Então, posso colocar para enviar um e-mail de agradecimento para a pessoa assim que ela terminar de responder. Eu posso receber uma confirmação de resposta completa, né? Então, sempre que eu tiver uma resposta completa, eu recebo uma notificação, ou uma notificação assim que completou alguma cota. Eu posso colocar um alerta sobre alguma notificação personalizada, tá? Então, posso criar notificações personalizadas com outros pontos da pesquisa também. Com isso, ele acaba aqui a parte de editar. A próxima parte que a gente vai visualizar agora é a parte de distribuir, que é o envio da pesquisa, né? Então, quando eu clico aqui em distribuir, aqui no início eu terei e-mail, compartilhar, comunidade, público e aplicativo móvel. E-mail é para enviar a pesquisa por e-mail, né? Então, inicialmente eu tenho aqui em criar, que eu vou colocar para, né, para quem eu quero enviar. Se eu tenho alguma lista criada, vou mostrar aqui, eu posso selecionar essa lista. O e-mail do remetente, né, por padrão e-mail da minha conta, eu posso adicionar um outro e-mail ali desde que eu confirme ele. O responder para, quando as pessoas tentarem responder esse e-mail para quem vai a resposta, eu posso mudar esse e-mail, desde que seja um e-mail do mesmo domínio do remetente. O assunto da pesquisa, tá? E se eu tenho algum modelo aqui também, eu posso selecionar ele aqui. Então, eu estou criando o meu e-mail aqui, né? O importante do e-mail, aqui eu vou ter todo o texto, né? Eu posso personalizar ele com todas as opções, mas a pesquisa ela tem que ter o link, né? O e-mail precisa ter o link da pesquisa. E esse link é essa tag, server link. Como que eu insiro ele? É através dessa corrente aqui. Quando eu clico aqui, eu tenho a opção de entrevistados rastreados, né? Quando eu insiro, ele insere essa mesma tag, né? Que é a server link. Ou eu posso criar um link anônimo, vai ser essa outra aqui, Anonymous Server Link. Então, com um link anônimo, eu não vou capturar os dados do respondente como se fosse uma pesquisa com garantia de anonimato também. O respondente ele não vê essa tag, ele vai ver um botão com o que tiver escrito aqui, iniciar pesquisa, ou o texto que você colocar. Tá? Então, ele precisa ter o link para poder enviar. Para enviar, simplesmente selecionei meus destinatários, né? Eu clico em enviar, para enviar agora, ou eu posso programar o envio, que aí eu posso agendar para um outro dia e horário. Aqui ele mostra fuso horário, né? O meu já está em fuso horário de Brasília. Se você utiliza algum outro fuso horário, é só você vir aqui, vai ter em minha conta as opções de configuração e você pode mudar o fuso horário da sua conta também. A pesquisa SMS. Se você tem na sua licença a opção de enviar uma pesquisa por SMS, você precisa adquirir créditos, né, no seu usuário. Então você consegue também enviar essa pesquisa por SMS, basta inserir uma lista com os números, né, de contatos que você consegue enviar aqui também. Bom, eu vou acessar uma outra pesquisa que tem envios para ver melhor como fica o relatório dos envios. Então, essa pesquisa aqui é um exemplo. Tem alguns envios de testes, né, não são muitos, mas dá para ver como fica. Aqui do lado eu tenho enviado, que mostra o histórico desses envios. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver o dia e horário que foi enviado, para qual lista foi enviado, o total de destinatários que eu enviei, se algum devolveu, né, se tem algum erro, por exemplo, se algum e-mail foi para o spam, e a porcentagem de entrega, tá? Aqui do lado tem a opção de mandar um lembrete. Quando eu clico nessa opção, eu consigo formatar um e-mail. Tá vendo que aqui ele seleciona zero? É porque todos daquela lista já tinham respondido. Mas se eu tiver alguém daquela lista que não tinha respondido, ele vai mandar um lembrete com o texto que eu mandar ali para a pessoa responder. Então, esse lembrete ele vai apenas para as pessoas que ainda não responderam a sua pesquisa. Então, se tivesse faltando pessoas para responder, você conseguiria mandar para elas também.
Aqui no status, quando eu clico aqui, eu tenho mais informações referente àquele mesmo envio. Ó, tá vendo que são os mesmos envios. Então, aqui eu tenho a quantidade que foi entregue. Através dessa opção, eu consigo ver a quantidade de pessoas que ainda não iniciaram a minha pesquisa. Então, vamos supor que eu tivesse enviado para um número maior, ele mostraria quantos concluíram e quantos não começaram ainda. E também o número de pessoas que começaram a minha pesquisa, mas ainda não terminaram. E aqui os concluídos. Tá? Então, tem todo esse relatório no histórico aqui de distribuição. Em programado, eu consigo visualizar um cronograma, né? Então, se eu agendei através da opção programar envio, eu consigo ver esses relatórios de programações aqui. Então, os próximos envios programados estarão disponíveis aqui. Listas são as listas de envios para quais eu vou enviar uma pesquisa. Então, para criar uma nova lista, basta eu clicar aqui, né? Então, eu coloco o nome para a lista. Se eu defino se a lista será para pesquisa específica ou global. Uma lista para pesquisa específica, ele vai exibir essa lista apenas nessa pesquisa. Se eu coloco como global, essa lista vai estar disponível em todas as pesquisas que eu criar. Quando eu clicar em criar a lista, ele vai mostrar aqui abaixo, junto com as outras listas que você já tem. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, essa lista aqui, vou abrir ela. Aqui ela me mostra quantos contatos eu tenho nessa lista, tá? Eu posso importar novos contatos para ela sobre essa opção. Então, eu preciso formatar um arquivo Excel, separando por coluna, ou se fosse CSV com vírgula, né, em cada linha. E eu consigo importar aqui para a plataforma. Ou eu posso adicionar os contatos manualmente, colocando as informações aqui. Então, e-mail, nome, primeiro nome, telefone, por exemplo. Eu posso adicionar campos, eu posso remover algum campo. Então, se eu coloco aqui, não quero telefone, eu removi, ou eu vou adicionar mais um aqui. Lembra que nas variáveis a gente criou algumas variáveis lá também? Por exemplo, eu estou numa outra pesquisa, mas aqui eu tenho, por exemplo, a variável departamento, que está na custo 1, a idade. Se você criou alguma outra variável, também vai estar disponível aqui. Eu tenho os campos customizados que eu posso inserir informações, tá? Então, até 255 informações eu consigo inserir aqui para minha lista. Coloquei os meus contatos, coloco em carregar aqui, ele vai importar aqui para mim também. Então, eu tenho essa opção de copiar e colar, que eu copio os endereços de e-mails, né, e as outras informações, eu informo aqui quais são essas informações, né, que eu estou copiando e colando um por linha aqui, e carregar, ele também será importado para a minha lista. E modelos, aqui no modelos eu posso criar modelos de e-mails para eu não precisar digitar toda vez o e-mail, né, eu posso deixar um modelo pronto aqui, ou até mesmo um modelo de SMS, né, e na hora de criar a pesquisa, eu posso selecionar o modelo através dessa opção aqui. Se eu tiver modelos criados, eles vão estar disponíveis aqui. Então, esse é o envio por e-mail. Aqui do lado tem a opção de compartilhar, que eu vou poder compartilhar nas redes sociais, né, Facebook, LinkedIn, no Twitter. Eu tenho um QR Code com o acesso da pesquisa também. Essa opção de comunidades é para quando você tem a licença de comunidade, você tem a opção de compartilhar com a sua comunidade essa pesquisa. O público, você consegue contratar um painel de respondentes. Então, se você não tem respondentes para sua pesquisa e deseja contratar respondentes, você pode utilizar a opção de público. Então, através disso, você consegue adquirir um público em específico, tá? E o aplicativo móvel, as mesmas configurações que eu tenho lá do lado de fora, né? Também eu tenho aqui, que é do aplicativo offline da Question Pro, que vai mostrar todos os seus usuários do aplicativo. Bom, a próxima parte é analisar. Em analisar, é onde eu vou visualizar as informações obtidas, né, de respostas das minhas pesquisas. Então, quando eu clico em analisar, a primeira coisa que abre para mim é o painel, né, que é um dashboard. Esse dashboard ele é personalizável, eu posso colocar logotipos, né, posso habilitar alguns filtros de configurações aqui, se eu quero exibir alguma pergunta ou deixar de exibir, tá, algumas informações que eu quero exibir ou não, mudar o design dele como cores, por exemplo. Eu posso compartilhar esse dashboard, colocar uma senha nele, tá? Eu posso fazer o download dele também aqui nesses formatos. O dashboard ele vai mostrar um relatório geral. Então aqui eu tenho quantas vezes essa pesquisa foi visualizada, quantas respostas eu tenho, de onde estão vindo essas respostas, quantidade de concluídos, tá? Então todas essas informações eu tenho visualização aqui. Então aqui eu vou ter todo o relatório, né, de quanto está o andamento das minhas pesquisas. Então, por exemplo, essa pergunta aqui, eu quero personalizar ela. Eu posso mudar o tipo de gráfico, né? Então aqui está um gráfico de linha, eu posso colocar um gráfico de coluna. Eu clico sobre ele, ele vai alterar aqui para mim.
posso colocar para um gráfico de torta, por exemplo, né? Eu posso fazer um download só dessa pergunta, eu posso compartilhar ela aqui também. Então, todas essas informações eu consigo ter aqui no meu painel de dashboard. Tá? E se eu precisar criar um outro dashboard, eu venho aqui no novo painel e vou criando novos dashboards. Estatística de participantes, eu consigo ver algumas opções, né? Então, por exemplo, quantidade de visualizados, de concluídos, eu posso definir todos esses dados para zerar essas informações, tá? Respostas, eu vou ter cada resposta individual, aqui foram todas as respostas de testes, né? Mas aqui eu teria todas as respostas, de qual lista de e-mail ele veio, qual que é o e-mail do respondente, as informações respondidas. Se eu colocar para exibir perguntas aqui, ele também vai exibir as respostas que aquele respondente deu, né? Então, eu tenho todas essas informações aqui. Eu posso excluir alguma pergunta clicando sobre ela e excluir. Aqui eu posso filtrar se eu quero visualizar todas as respostas, somente as completas, as iniciadas, as terminadas, tá? Se eu clico em cima de algum ID de resposta, eu vou ter a visualização dessa resposta completa. Então, eu vou ver os detalhes aqui do respondente. Eu, administrador, consigo editar as informações, tá? Então, se eu precisar mudar alguma informação, eu consigo alterar e dar um update aqui que ele salva, tá? Então, através das respostas, eu vejo os relatórios individuais de cada resposta, né? Eu posso fazer um download geral aqui também. O infográfico, eu tenho um painel como se fosse um dashboard, né? Um infográfico, que aqui também eu posso compartilhar ele, né? Eu tenho um link de acesso, posso fazer algumas personalizações nele. E ele também é como se fosse um dashboard, né? Só que mais estático, diferente do outro. E é uma informação de infográfico que você pode compartilhar com seus respondentes. Aqui na parte de analisar, tem muitas opções disponíveis, tá? Então, essa aqui é mais a parte de análise que você pode fazer em cima da sua pesquisa. Então, por exemplo, no filtro de dados, é possível você filtrar respostas e dados da pesquisa com base em determinados parâmetros, como status, o filtro de data, perguntas variáveis, localização, por exemplo, tá? Na análise de tendência e no painel de tendências, você vai conseguir fazer análise de tendências, que oferece a capacidade de analisar os dados ao longo do tempo, né, para uma pesquisa de longa duração. Tabela cruzada, você vai poder medir a interação entre duas questões, né, duas variáveis. A tabela mostrará apenas os respondentes que responderam as duas perguntas, né, as perguntas que você está fazendo o cruzamento. A análise de correlação é uma análise que você vai conseguir medir a força de associação entre duas variáveis e a direção desse relacionamento. A análise TURF, você vai conseguir, com a ajuda dela, estimativas do potencial da mídia ou do mercado e elaborar estratégias de comunicação e colocação, né? Usando múltiplos tipos de pergunta e múltipla escolha, de perguntas de múltipla escolha. A análise de lacunas, para cada atributo, a diferença entre a expectativa e a entrega, ela vai ser medida, né, e classificada da maior para menor. A comparação de pesquisas, o relatório de comparação permite que você defina comparações entre as questões presentes em duas pesquisas diferentes. O relatório consolidado, se você tiver duas pesquisas diferentes, com estruturas exatamente iguais, né, você poderá consolidar relatórios para essa pesquisa. A consolidação vai fornecer um arquivo de Excel, né, com a análise desses dados combinados. O TubePulse, com o TubePulse, você pode fazer análise do tipo de pergunta TubePulse, né, mesmo para análise heatmap e para análise hotspot. E para auditoria de dispositivos, ela é exclusiva para o aplicativo offline da Question Pro, que aí você pode verificar a auditoria que foi habilitada. Para análise de texto, aqui você tem uma análise para as perguntas abertas, né? Então, para o painel vai ter um painel dashboard para as perguntas abertas. Se você tem várias perguntas abertas, aqui são textos, né? Então, fica um painel mais simples, mas se você tem várias perguntas em aberto, aqui as perguntas abertas são visualizadas aqui. Então, você pode procurar por arquivos, fazer análise de texto, né? Nuvem de palavras. Então, todas as partes de perguntas abertas você consegue através dessa opção de relatório de texto. Modelos de seleção, você tem análises para as perguntas do tipo de conjoint, MaxDiff aqui também. E na gestão de dados, para onde você faz a gestão das informações. Primeiramente, você tem a opção de exportar. Então, eu posso exportar um relatório da minha pesquisa através dessa opção. Então, eu vou poder selecionar formatos, né? Por exemplo, eu posso selecionar aqui para baixar em Excel ou CSV. Aqui eu vou ter opção de PowerPoint, Word também, SPSS, SQL. Então, nesses formatos, eu consigo fazer o download. Eu posso colocar as informações que eu quero que sejam exibidas no meu arquivo, né?
e quando eu clico em download, ele vai começar a baixar esse exibido aqui para mim no canto. Então, ele vai começar a fazer o download aqui. Ó, finalizou, ficou azul, é só clicar que ele baixa para o seu computador. Aqui você também vai ter a central de downloads. Através da central de downloads, você vai conseguir visualizar todos os downloads que você já fez, né? A não ser que você remova. Se excluir aqui, ele some do seu histórico. Mas se você não excluiu, ele vai ver todos os downloads que você já fez. E por aqui, você pode fazer esse download novamente. Então, vamos supor que você perdeu esse relatório aqui e queria baixar ele de novo. Você não precisa colocar, né, para ser feito o download de novo, selecionar as opções que você tinha selecionado. É só clicar aqui, ele vai baixar o mesmo relatório que já tinha baixado da outra vez. Bom, e aqui no canto, a última opção que temos agora é realizar a integração. Então, as pesquisas você pode integrar com outras plataformas, como através da opção de realizar a integração, eu posso integrar com Salesforce, com Zapier, com todas essas opções que estão disponíveis aqui, por exemplo, o Google Sheets. Se eu tenho algum outro sistema externo, posso fazer uma conexão através da API. Então, com a opção de realizar a integração, com essas ferramentas, você pode integrar a sua pesquisa com um outro aplicativo externo também. Certo? Bom, esse foi o onboard. Obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o gerente da sua conta, com o suporte da Question Pro.